Graça e a paz do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Quero trazer uma palavra de Deus para a tua vida. Você que me acompanha nas redes sociais, né? Deus abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu sempre trago algo de Deus, né? Uma mensagem nova. Eu não gosto de repetir mensagens. Sempre eu gosto de trazer uma mensagem diferente, né? E hoje eu quero falar sobre um assunto muito importante, irmão. Eu quero falar sobre oração e jejum. Uma oração em jejum é de suma importância para as nossas vidas. É uma questão de sobrevivência espiritual. Porque o apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. Paulo diz que a nossa luta, irmão, não é contra a carne e o sangue, não é contra o homem, mas a nossa luta é contra os principados e potestades. São os demônios do inferno, né, irmão, que estão por aí, né, destruindo vidas. E é preciso o crente viver uma vida de oração e jejum. Jesus viveu, né, uma vida de oração e jejum aqui na terra. O apóstolo Paulo, os apóstolos, né? Se você vê na Bíblia Sagrada, depois do derramamento do Espírito Santo em Atos 2, os apóstolos saíram por esse mundo afora pregando a palavra. Com certeza, irmão, eles viviam uma vida de oração e jejum diante de Deus, porque é uma questão de sobrevivência espiritual. Nós temos fé, né? E os ingredientes da fé é a oração e o jejum, né, irmão? É fundamental na vida do crente. A gente ora, né? Busca a presença de Deus, como diz a Bíblia, que a oração pode muito em seus efeitos. E o jejum, quando a gente tira aquele período, né? Seja um dia de jejum, né? Ou seja, algumas horas de jejum diante do Senhor, e depois a gente entrega, né? É só aquela abstinência de alimentos ali, e depois a gente entrega o jejum para Deus, né? Porque a oração e o jejum, irmão, traz revestimento. A oração e o jejum nos capacita de fato, né? Faz o crente ser cheio da graça e do poder de Deus. É preciso comungar, é preciso a gente viver esse relacionamento com Deus através da oração e do jejum. Quando eu olho na Bíblia Sagrada, irmão, eu vejo, né, que Jesus, ele é o exemplo nítido, né? Porque Jesus comungava a oração e jejum. Jesus estava sempre orando e jejuando. Uma certa feita, olhando na Bíblia, em Mateus capítulo 17, versículo 21, a Bíblia fala acerca da cura, né, da libertação de um lunático. A palavra lunático significa alguém doido, louco. Hoje ninguém se utiliza mais dessa expressão, né? Doido, louco. É mais a expressão no que diz respeito a problemas psiquiátricos, né? Então vejamos, senhoras e senhores, que a Bíblia nos diz que um certo homem chegou diante de Jesus, né, e disse: olha, Jesus, o meu filho, né, é lunático, ele se joga no fogo, na água, ele é atormentado, ele está sofrendo terrivelmente. E teus discípulos não conseguiram expulsar o mal da vida do rapaz, né? E Jesus, meus irmãos, ele ficou assim entristecido, né? E Jesus chegou até a falar para os discípulos: homens de pequena fé, até quando estarei convosco, ó geração incrédula? Aí Jesus olhou, né, para aquele homem, para os discípulos, e Jesus, vendo a situação do rapaz que se encontrava ali com aquele espírito maligno, olha só, né? E Jesus, meus irmãos, disse para os discípulos: olha, essa casta de demônios, essa casta aí,
Só sai através de oração e jejum. Então, irmão, Jesus foi lá, expulsou, aquele mal na vida daquele rapaz, e ele foi liberto daquele espírito maligno. Meu Deus do céu. Então veja, irmão, Jesus comungava a oração de jejum e tinha autoridade, tinha poder, graça. E Jesus foi lá e expulsou o mal na vida daquele rapaz, porque os discípulos não haviam conseguido expulsar. Então é preciso, irmão, viver uma vida de oração e jejum. Se você olhar na Bíblia Sagrada, você vai ver que quando os discípulos foram revestidos de poder em Atos 2, eles saíram por esse mundo afora. Aí você vai ver milagres, proezas, sinais, prodígios, eles expulsavam demônios, vidas eram curadas, pessoas eram libertas, porque os discípulos viveram essa vida de oração e de jejum, passaram a comungar uma vida de oração e jejum, porque era isso que Jesus transmitia para os discípulos, uma vida de oração e jejum, E olhando na Bíblia, Jesus tinha tanta autoridade, irmão, para expulsar os demônios, que levavam pessoas enfermas, pessoas que tinham espíritos malignos, e Jesus expulsava deles, porque Jesus vivia uma vida de oração e jejum. Veja aquela passagem bíblica que Jesus expulsou, irmão, aquele demônio na vida daquele gadareno que tinha um espírito maligno. Aquele gadareno, meus irmãos, que a Bíblia diz que ele vivia em meio aos sepulcros, ele se feria com pedras, se cortava. Era um homem que vivia possesso, muitos espíritos malignos na vida dele. E uma certa feita Jesus foi até a cidade de Gadara, lá, cidade de Gadara. E a Bíblia diz que Jesus viu aquele homem, que vivia naquela situação, cadeias, nada segurava aquele homem endemoniado. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus, ele expulsou aquela legião de demônios na vida daquele homem. Você vai encontrar lá em Marcos, capítulo 5. Depois dê uma olhada na Bíblia, lá em Marcos capítulo 5, e Jesus foi e expulsou todo o mal na vida daquele homem, porque ali tinha uma legião, ou seja, tinha 6.000 demônios na vida daquele homem. Jesus expulsou, meus irmãos, é tremendo demais, e aquele homem agora estava liberto para a glória de Deus. Um homem que era atormentado, algema, cadeia, as autoridades já não sabiam mais o que fazer com aquele homem. Aí quando Jesus chegou lá, irmão, Jesus acabou com a festa do demônio, dos demônios, e Jesus expulsou, e agora aquele homem estava liberto, porque Jesus vivia uma vida de oração, uma vida de jejum. Então é preciso, irmão, viver uma vida de oração, de jejum, porque nos dias que nós vivemos, nos dias atuais, a gente se depara com tanta coisa, Pode chegar um momento em que você pode se deparar com alguém que esteja endemoniado, E aí, meu irmão, você tem que ter graça, tem que ter poder de Deus para expulsar demônio, através do nome de Jesus, através da fé e dos ingredientes da fé, que é a oração e jejum, porque existem certos demônios, irmão, que só saem através da oração e do jejum, através do nome de Jesus, e dos ingredientes, que é a oração e o jejum. Jesus, ele fala, que diz que essa casta só sai através de oração e jejum, porque existe, demônios, meus irmãos, esses demônios que estão aí destruindo vidas, e o crente tem que estar revestido de poder e de graça. Louvado seja o nome do Senhor.
Então é isso, irmão, receba essa palavra em nome de Jesus. Nós podemos nos deparar com tantas coisas, né, na nossa frente, de pessoas endemoniadas, né, e temos que ter poder de Deus para poder estender as mãos e expulsar todo o mal no nome de Jesus Cristo. Me faz lembrar uma certa feita, quando eu estava numa cidade ali perto de São Luís, né? E nessa cidade, eu mais os meus colegas, né? A gente estava evangelizando, fazendo a obra de Deus, aqui na Baixada, aqui perto de São Luís. E de repente, depois do culto, a gente preguei num culto à noite, foi uma benção. Deus manifestou seu poder, sua glória, avivamento. E depois que terminou o culto, irmão, um rapaz chegou até o pastor da igreja e falou que disse que tinha uma pessoa que estava endemoniada. Aí eu vendo aquela situação, o pastor me convidou meus colegas que estavam comigo, e a gente foi lá na casa dessa pessoa que estava endemoniada, irmão. Quando eu cheguei lá, essa pessoa se jogava no chão, né? Tacava a cabeça na parede, se encrenqueava todo, e eu vendo aquela situação ali, mantive a calma, né? E ali eu orei a Deus pela fé, né? E a vida de oração e jejum, né? Comungando uma vida de oração e jejum, e juntamente com meus companheiros, presenciando aquela situação, aquela família sofrendo, aquela família, né, numa situação terrível, porque constantemente aquela mulher, né, aquela pessoa dava essas crises, o demônio, né, se manifestava na vida dela, o espírito maligno, e ali nós começamos a orar, estendeu as mãos sobre a cabeça daquela mulher, meus irmãos, e quando começamos a orar, aquela mulher começava a dar aqueles gritos, né? O demônio na vida dela começava, né, a se espernear ali, a gritar, né? E ali a gente começou a fazer aquela oração, orando, pedindo a Deus autoridade no nome de Jesus. E ali a gente expulsou todo o mal na vida daquela mulher, né? E saiu aquele espírito maligno na vida daquela mulher. E ela deu uma respirada funda, respirou fundo, né? Ela sentiu o alívio, o espírito bateu em retirada, irmão. Deus visitou aquele lá, Deus visitou aquela família, e foi uma bênção. Hoje essa mulher, Deus transformou a vida dela, que essa mulher hoje é uma serva de Deus, ela prega o evangelho por toda parte. Mas pense como deu trabalho, irmão, o mal para sair da vida dela, né? E deu muito trabalho, só que Deus abençoou, né? Ali o nome de Jesus, a gente clamou pelo nome de Jesus. Mas veja, irmão, o importante, veja como é importante a oração e o jejum. É preciso exercitar a fé, porque a fé é tremenda, e a oração e o jejum, que são ingredientes da fé, né? Que venhamos, irmão, a viver uma vida de oração e jejum, porque nós podemos nos deparar, né, com espíritos do mal, né, que pode atingir pessoas, vidas, se apoderar de vidas de pessoas. E você, eu e você somos o canal de Deus, né, para poder levar o nome de Jesus, né, para levar a libertação no nome de Jesus para essas pessoas que estão sofrendo. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém.